No início do meu casamento, eu cometi alguns erros que hoje eu jamais repetiria. E é por isso que hoje eu vou contar aqui pra vocês 3 erros que eu cometi no meu casamento e eu espero que te ajude, principalmente se você tá começando um relacionamento agora ou pensando em casar e morar junto. Quando a gente começa a namorar, que a gente tá apaixonada, a gente pensa que só tendo amor e tendo química é o suficiente para fazer essa relação funcionar, para esse casamento dar certo, enfim. Eu também pensava assim, só que com o tempo, com a vivência, com a experiência, com o dia a dia, eu fui percebendo que existem muito mais coisas que a gente tem que avaliar antes de casar, antes de tomar uma decisão e de dar um passo a mais no relacionamento. Então vamos lá, o primeiro erro que eu cometi foi ir morar junto rápido e sem o casamento. E eu sei que você deve escutar às vezes de outras mulheres ou até mesmo da sua mãe: ai, não junta, não vai morar junto antes de casar, não tem pressa de sair de casa, enfim. Só que quando a gente é jovem, eu saí de casa com 18 anos. Então pensa, uma menina de 18 anos indo morar junto, enfim. E eu achava que eu tava fazendo certo, que eu tava arrasando, que eu não ia mais ser um peso pra minha mãe, sabe? Eu ia começar a ter minha vida, ter minhas coisas. E aquela ilusão que a gente pensa que é o casamento. Então esse foi um grande erro, porque, primeiro, depois que você vai morar junto, é muito difícil você conseguir casar. Entendeu? E se você casa, sei lá, não é a mesma coisa. Você nunca mais vai ter esse momento de ser noiva. É uma coisa que eu nunca tive, entendeu? Porque eu já fui direto morar junto. Então eu literalmente pulei fases da minha vida, entende? Eu nunca fui noiva. Eu nunca tive um casamento. E por mais que a gente, depois que mora junto e tenha vida de casado, tenha consideração, enfim, vive a vida de casado, só não teve o casamento, só não teve o casamento, isso depois vai pesar muito pra você. Porque, né, com a rotina, enfim, começa depois a vir, isso meio que abre brechas no seu casamento, entendeu? Pra você que é mulher, principalmente, e teve essa vontade. Tem mulher que não tem vontade, mas se você tem essa vontade, pensa muito bem nisso, tá? Você vai estar pulando etapas da sua vida e tem coisas que depois você não vai conseguir viver de novo. Então pensa, não tenha pressa. Se você escuta isso das pessoas, escuta isso de mim também, vai por mim. Não tenha pressa, porque você vai pular fases e tem coisa que você não consegue voltar e viver depois. O segundo erro que eu cometi foi parar de investir em mim. Então, sabe aquelas mulheres que quando casa, a vida passa a ser o marido, aí tem filho, a vida passa a ser o marido e o filho, e a casa? Então, eu vivi por muito tempo assim. Eu parei de pensar em mim, nos meus projetos, eu fui abrindo mão, eu fui cedendo tanto que chegou um momento que eu não me reconhecia mais, entende? E isso eu vejo que é uma dor muito forte nas mulheres que são casadas já há muito mais tempo, porque a gente mistura muito o que é nosso, o que é do outro, e a gente já não sabe mais separar. E tudo bem que casamento é união, é os dois com o mesmo objetivo, enfim. Mas a gente precisa saber reconhecer o que é nosso. Porque vocês podem perceber que os homens, eles não se perdem no casamento. Eles continuam ali, focados no objetivo deles, entendeu? Só que a gente abre mão das nossas coisas para cuidar do outro. E eu, quando casei, eu comecei a pensar em como cuidar de casa, como lavar roupa, como fazer comida, e achava que isso era o casamento, sabe? Eu foquei muito nesse lado esposa, depois veio a minha filha nesse lado mãe, auxiliadora, sabe? Aquela mulher que é pau pra toda obra, enfim. E isso, com o tempo, foi me machucando muito. Porque chega um momento que eu olhei pra minha vida, e até hoje, né? Às vezes eu olho e eu falo, nossa, eu poderia ter feito outras escolhas, eu poderia estar diferente hoje, entende? Só que é resultado das minhas escolhas. Então, se você casou, tá indo morar junto, tá começando a sua vida com seu marido, eu sei que a gente quer aprender a cuidar bem de casa, a gente quer ser uma boa esposa, mas não foca tanto nisso, sabe? Não deixa de investir em você, não deixa de se arrumar, de ter suas coisinhas, de investir em curso pra você, de se profissionalizar, porque isso é muito importante pra você. E principalmente, não deixa de ter os seus sonhos, tá? Porque acontece muito da gente cuidar e fazer tanto pro outro e sonhar os sonhos do outro, que depois a gente não tem mais sonhos. A gente vira aquela mulher que é a sombra do marido,
tá? Então, por favor, não deixe de investir em você. Não deixe de ter sua vida também. E o terceiro erro foi esperar que o outro me fizesse feliz. Por muito tempo eu coloquei a minha felicidade na mão do outro ou em coisas externas, como o casamento, maternidade, enfim, sempre alguma coisa ia me fazer feliz. E aos poucos eu fui entendendo que não é assim, sabe? Se você não se faz feliz, o outro não vai fazer. Se você não se dá, o outro não vai te dar. Se você não se prioriza, o outro não vai te priorizar. E por conta desses outros erros que eu cometi, eu acho que de alguma forma a espera dessa felicidade do outro fazer por mim também era disso, entendeu? Porque como eu abria mão das minhas coisas, eu esperava que o outro abrisse mão das coisas dele pra me dar, entendeu? E do mesmo jeito a felicidade, como eu cedia pra agradar o outro, eu esperava que o outro cedesse pra me agradar. Só que como a gente que é mulher, a gente cuida mais dos outros e se deixa, é a gente que tem essa facilidade, e é por isso que normalmente são as mulheres que vivem a vida do marido e não o marido que vive a vida da mulher, porque a gente acaba abrindo mão, a gente cede muito mais vezes. E, enfim, foi por isso que eu esperava que o outro fizesse a mesma coisa por mim. Só que aos poucos eu fui entendendo que não é justo que o outro abra mão da vida dele, abra mão de tudo por mim. E também não é justo eu abrir mão de tudo pelo outro, entendeu? Essa balança fica muito desequilibrada. Então, sempre buscar um equilíbrio nisso. Porque num casamento, você vai ter que ceder, mas o outro também vai. E tem que ser, assim, uma troca que seja equilibrada, porque senão não é justo para nenhum dos lados. Não é justo que o outro tenha que abrir mão de tudo por você, e não é justo que você tenha que abrir mão de tudo pelo outro. E hoje, olhando para esses erros com mais maturidade, né, e vivendo as consequências das escolhas que eu fiz, eu consigo entender que para um casamento dar certo, você precisa ser uma mulher inteira também, porque senão você acaba ultrapassando limites e o casamento começa a não ficar tão saudável, e muitas discussões, muitos desentendimentos depois começam a surgir por conta disso, entendeu? Porque muitas vezes a gente não coloca limite, a gente acha que é só ceder, e não é muito bem assim. O lado bom da gente perceber que a gente errou, é ruim errar, mas o lado bom de errar e ver aonde a gente falhou com a gente mesmo, na nossa vida, é que a gente tem a oportunidade de mudar, de escolher fazer diferente. E se você gosta desse tipo de conversa, já se inscreve aqui no meu canal, porque aqui eu compartilho muito sobre esse processo de se reencontrar depois do casamento. Um beijo e até o próximo vídeo.